de tudo que você aprendeu com ela, que eu sei que você aprendeu muita coisa, o que você carrega? A gente tinha uma ligação muito de alma, né? Eu tenho Sim. o nome dela. Ela tinha ciúme de mim até com o namorado, com tudo. Era uma coisa muito de alma. Eu aprendi, Ana, até o que eu não quero ser, porque ela era uma pessoa muito forte e ela, assim, ela tinha 4º ano primário e trabalhou de vendedora numa loja de frente. E de em frente, pois o sonho dela era ter uma loja para gerar emprego. Ela comprou, trabalhava 24 horas para pagar as prestações. Então eu aprendi, por exemplo, se um cliente falasse para ela, eu já paguei, dona Luísa, antigamente era nota promissória, ela ia lá, devolvia o dinheiro, mesmo precisando daquele dinheiro para poder pagar as prestações. Mas, por outro lado, como ela se fez muito sozinha, então ela era a primeira do setor de presente, ela aprendeu a mexer com prata, com cristal, com tudo, vindo de uma família muito pobre. E ela achava que todo mundo, ela é virginiana, tinha que ser igual ela. Então eu tive muitos confrontos com ela para poder pôr plano de carreira, para poder pôr escola, para poder dar... Porque para ela, para que eu precisava dar treinamento? A pessoa tinha que saber nascer. Ela nasceu assim, por que não? Todo mundo tinha que saber também. Então, assim, eu aprendi. Depois eu tive a oportunidade de viver com uma mulher super ativa, os outros acham que eu sou ativa, que ela não gostava de avião, ela tinha uns carros próprios, ela saía de Franca, chegava aqui, trabalhava, visitava, ou ia visitar e voltava no mesmo dia, uma energia, e de repente, muito de repente, ela teve uma demência, que não foi total, porque a gente cuidou, e até no fim agora eu fui estudar a demência. Eu ia todo fim de semana para Franca, eu trazia ela para cá, ela até começou a andar de avião, e eu aprendi a lidar com a demência. Quando a minha mãe faleceu, que eu tinha 30 e poucos anos, eu não tinha invertido o papel para a mãe. E daquele período foi muito doído para mim. Não, eu ligava para ela todo dia, tinha uma relação de filha, mas ainda meio saco de pancada. Mãe e pai é meio saco de pancada. Sim. Naquele período que eu vivi, perdi minha mãe de repente, assim, ela tinha 60 anos, eu peguei e falei, puxa, eu preciso olhar as pessoas mais velhas diferente. Então foi com meu pai, que era muito mais velho do que a minha mãe, foi com a minha sogra, que eu fiz até um memorial para minha sogra, numa área nova que eu fiz, os outros perguntam, por que o memorial para a sogra? Aí eu escrevi, né, porque foi agora que eu reformei uma casa que eu tinha em Franca, eu inverti esse papel. E com a minha tia eu tive a oportunidade, a minha sogra morreu com 103 anos, lúcida. Meu Deus. E muito apaixonada por mim, e fazendo festa, fazendo um vestido de 100 anos. E a minha tia, que era uma pessoa super dinâmica, que trabalhava sem parar, de 8 anos para cá, ela começou a ter demência, que nunca teve, e ela morria de medo disso, ela se cuidava. E eu comecei a estudar demência, e para mim foi um grande aprendizado. O último capítulo do meu livro, que o Bial fez com o jornalista, quem fez foi ela já demente. Porque a gente lembra, por exemplo, ela adorava falar que a Rede Globo, por causa de qualidade, ela era maníaca de qualidade, a Philips por causa de qualidade. Então eu falei, tem 2 jornalistas aqui que querem te entrevistar da Rede Globo. Ela falou, não é você não? Porque ela não era totalmente, que a gente foi trabalhando a mente dela. Não, e ela... Quando eles chegaram, era um dia que ela estava bem também, porque senão eu não posso receber. Tem dia que dorme o dia inteiro, tem dia que não está bem. Ela escreveu o último capítulo, que eles só corrigiram a fala dela. Eu tô doida para terminar, chegar nesse capítulo, que eu tô lendo esse livro, inclusive, excelente esse livro. Que fala muito dela, né? Que fala muito dela, mas fala muito também de você. E tem uma história dela que eu achei incrível, que eu acho que fala muito sobre quem é ela e também muito do que você aprendeu e do que você prega no Magalu, a história da bicicleta de R$1. Você sabe qual é essa história? Então, a história foi a seguinte, deram um preço de R$1 para uma criança, assim, aquelas coisas que faz, e depois não podia sustentar, e ela ficou sabendo, ela falou para o vendedor, você vai entregar por R$1, porque a criança não pode ter, assim, esse honestidade. Se você falasse para ela, dona Luísa, eu sou honesta, isso perdura na empresa toda. Ela falava assim, mas isso não é vantagem. Vantagem é você ser trabalhadora, é você conseguir as coisas. Então, assim, eu tô te falando, ela devolvia o dinheiro que era importante, sabendo que a cliente não tinha pago, para não levar a fama de desonesta, sendo que aquilo era importantíssimo. Ela chegou, Anne, a ficar 24 horas desmaiada de tanto que ela trabalhava. Dia e noite, tem aqueles guardas no interior, tem uns guardas de quarteirão, assim, que olha várias casas, várias lojas. Eles
tinha de madrugada para saber se era ladrão ou ela que estava dentro da loja. Então, assim, esse espírito, a nossa família nunca brigou por causa de dinheiro, é mais capaz de brigar por causa do trabalho. Então, esse espírito de trabalhar, não tinha crise, trabalha que vence. Então, assim, eu tive uma tia que não tinha inteligência emocional, mas tinha uma inteligência empreendedora que eu nunca vi. E tinha uma mãe que tinha muita inteligência emocional. Então, eu fui privilegiada com essas duas coisas.